Olá, estamos voltando ao nosso assunto de TDD e agora nós acabamos de encerrar o segundo teste, que foi o definir primeiro jogador. Nós temos voltar aqui para a nossa lista de testes e verificar que o próximo teste a fazer seria esse 3, o definir primeiro jogador de novo. O que é que seria esse teste? Vamos olhar aqui no código do Eclipse. Na verdade, foi uma funcionalidade que não foi pedida pelo cliente, mas é necessário testar, vou lhe dizer por quê. Está aqui o método set marca primeiro jogador X. Ele está na API da classe jogo, ele está na interface e ele pode ser chamado a qualquer momento. Então o que é que pode acontecer na verdade? Se o usuário, vamos repetir aqui, vamos olhar o teste anterior, definir primeiro jogador. Se ele chegou nesse ponto aqui, ele executou essa linha, set marca primeiro jogador X. O método está aberto, o método pode ser executado a qualquer momento. Eu posso vir depois disso e executar de novo, passando outro valor, passando o mesmo valor. E aí, é possível? Pode fazer isso? Então foi por isso que a gente criou aqueles dois testes que devemos fazer, que é o definir primeiro jogador de novo, que é nesse momento da gente a gente vai invocando várias vezes o set marca primeiro jogador X. E um outro teste que seria definir o primeiro jogador após o início do jogo, que aí é onde não pode mais. Se o jogo começar, se a gente começar a desenhar as marcas no tabuleiro do jogo da velha, a gente não pode mais alterar a marca do primeiro jogador. Então como seria? Esse teste é bem simples. A gente vai aproveitar aqui esse código, e vamos fazer um novo teste, definir primeiro jogador de novo. Então como é que seria isso? A gente tem aqui, digamos que ele começou com X, o primeiro jogador, e agora, antes de iniciar o jogo, antes de começar realmente a desenhar, ele vai e altera. Então ele começou com X, a marca do primeiro jogador é X, e aí ele alterou para bola. E aí, qual é o comportamento esperado? Você pode notar que a assertiva muda nesse caso. Se ele mudou de opinião e agora ele não é mais o X, ele é a bola, então agora o acerte é false. Então quando eu perguntar a marca do primeiro jogador, se é X ou não, ele deve retornar false, porque a marca do primeiro jogador agora deve ser retornada para bola. Ok, pessoal? Então, não precisamos, esse foi um teste que não foi preciso fazer um novo método, porque a gente aproveitou o mesmo método que já existia, apenas alteramos a semântica dele, que foi, na verdade, ele invocado duas vezes. E então o método já existe. Só que quando a gente for rodar o teste agora, a gente vai ver que o teste não vai passar. O JUnit lança uma exceção, um erro, na verdade, de assertiva. A gente clica e ele diz qual foi a linha que deu errado. Exatamente a linha na qual ele estava esperando que fosse retornado false, que fosse retornado bola, mas foi retornado X. Por que foi retornado X? Porque a gente vai aqui clicar F3 para entrar no método, porque está aqui amarrado, só está retornando sempre true, que é X. Então agora, por causa do teste 3, a gente vai ter que implementar essa lógica. Então o que é que vai acontecer? Pense que o teste, o jogo teste, ele é fora do objeto jogo. A gente está chegando no objeto jogo de fora. Então a gente está lançando para dentro do objeto informação, que é a informação de quem deve ser o primeiro jogador. Então eu estou definindo fora, estou definindo o teste como se fosse o usuário, se fosse uma pessoa usando o jogo. Esse teste ele toma esse papel do cliente, e então ele decide quem vai ser o primeiro jogador e depois pergunta ao jogo se ele sabe realmente quem vai ser o primeiro jogador. Por enquanto, o nosso código não sabe porque o nosso código está burrinho, ele está retornando apenas true. Então ele vai ter que armazenar essa informação, ele vai ter que armazenar inicialmente esse true e depois dizer que é false. Então como é que a gente faz isso? A gente cria uma variável para armazenar aqui dentro do objeto jogo essa informação. Não pode ser uma variável apenas de método, porque o método, quando acaba o set marca, o escopo acaba, a variável é esquecida. Tem que ser uma variável que persista para ela ser definida nesse método e ela ser consultada nesse outro método. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode aproveitar esse parâmetro marca primeiro jogador X e atribuí-lo a um campo, que é essa opção aqui do Eclipse. Então o Eclipse automaticamente vai criar o campo marca primeiro jogador X na classe jogo e vai atribuir aqui no set dis.marca primeiro jogador X igual a marca primeiro jogador X. Então esse é interessante que o Eclipse
A gente pode dizer que ele... Desculpa aqui, apertei o cara errado. Na verdade é esse aqui. Opa. Não, tá aqui em cima. Quando eu clico aqui no this.marca primeiro jogador, é a variável da classe. E quando eu clico aqui no marca primeiro jogador x, é o parâmetro. Então eu estou pegando o parâmetro e estou jogando no campo do objeto jogo. Certo? Então eu agora consigo armazenar essa informação de quem é o primeiro jogador, se ele é x ou bola. E aí eu pego essa variável e retorno ela mesma aqui no método is. Certo? Por que aqui precisei usar o this e aqui eu não precisei usar o this? Porque aqui existe o mesmo nome do parâmetro que está entrando, é o nome do atributo da classe. Então, para diferenciar um do outro, a gente usa a palavra reservada this. Mas aqui não existe essa confusão, a gente não tem nenhum parâmetro de entrada, então eu posso usar ela sem um this. Okay? Vamos voltar aqui ao teste, eu vou agora rodar o teste de um jeito diferente. Eu vou clicar aqui no corpo da classe e a gente pode executar o run as JUnit-test. Não vai aparecer no seu vídeo, mas basicamente é essa sequência de comandos do menu. Então beleza, teste passou, game bar, estamos felizes. A gente já tem o teste de criar jogo passando, o teste de definir primeiro jogador e o teste de definir primeiro jogador novo. Faria o commit agora, mas antes de fazer o commit, a gente pode dar uma olhada no código, ele já está grandinho, né? 30 linhas não é muita coisa, mas já dá para melhorar o código. A gente pode tentar fazer um refatoramento. Deixa eu passar aqui. Tem um princípio da computação chamado dry. Don't repeat yourself. Não se repita, né? Ctrl+C, Ctrl+V é o princípio de todos os males da computação. Então, tem uma linha de código que está sendo repetida para todos os testes e a gente vai tentar se livrar dela, tá bom? Livrar dessa repetição. Né? Você pode notar aqui, ó, jogo igual new jogo em todos eles. Né? Basicamente é a inicialização do jogo. Sempre vai precisar criar o objeto jogo. Né? Então a gente poderia, né? Vamos tentar o jeito mais simplório aqui. Se eu colocar Alt Shift M, ele vai me abrir a tela do Extract Method, né? E aí eu posso criar um método com exatamente aquele código. Novo jogo, por exemplo, seria o nome desse método. Olha aqui. Ele colocou, né? Ele é inteligente, o Eclipse, ele notou que estava repetido esse código, então ele colocou jogo igual novo jogo. Não foi muita vantagem, não. Isso aqui não. Por quê? Porque, deixa eu colocar aqui em cima para deixar ele mais evidente. Eu troquei uma linha de código por uma linha de código. Foi só o new jogo que ficou ali nesse método novo. Então não tá legal. A gente, na verdade, o teste ele tem um artifício pra gente que é mais interessante, que é o método @before. Vou explicar como é que ele funciona daqui a pouco. Então, não tive muita alteração na quantidade de linhas, mas a gente pode fazer o seguinte aqui. Utilizar uma variável de classe nos testes. Então eu posso transformar esse campo aqui, transformá-la, convertê-la de variável local para campo. Então tá aqui, criei o jogo, né? Tá aqui o jogo, não retornaria ele, né? Deixa aqui o método void, e aqui em vez de fazer assim, eu jogaria fora aqui o jogo, né? Isso funciona? Não funciona. Porque embora eu esteja criando o jogo aqui, nesse método novo jogo, mas ninguém está invocando ele. Inclusive o Eclipse está até reclamando, ó, o método novo jogo é privado e não está sendo usado, né? Então ninguém está invocando ele. Então isso aqui está meio estranho, né? Na verdade no início eu deveria chamar novo jogo. Na verdade, como é que... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para mostrar como é que ficaria esse código. Deveria ser assim, né? Deveria inicializar o jogo no início de todos os testes, aí funcionaria. Só que tem um jeito melhor ainda de fazer isso, o JUnit,
nos permite, se a gente criar um método public void, a gente pode colocar a anotação @before no método. E o que é que significa essa anotação @before? Significa que antes de todos os testes, ou seja, antes dos 3 testes que nós temos aqui, esse método aqui vai ser invocado. Então é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Ó. A gente está invocando o mesmo método várias vezes no início do teste. Então a gente, com @before, esse novo jogo já vai ser invocado antes de começar cada teste. Então a gente pode vir aqui e simplesmente eliminar essa linha. E aí pronto, já temos agora um código bem melhor, né? O @before vai criar, no caso, 3 jogos, né? Cada @teste ele cria um jogo diferente, cada método de teste, joga na variável da classe de teste, o jogo, e essa variável é acessada aqui dentro dos métodos de teste propriamente dito. Ok? Com isso nós temos um código um pouco menos repetitivo. Vamos rodar o teste para ver se dá tudo certo. Depois de refatorar, a gente tem que rodar novamente. Então tá ok, continua funcionando os testes, continua funcionando o código. E agora a gente efetivamente vai fazer o commit. Vamos dar um git status para verificar como estão os 2 arquivos modificados. Adicionamos 2 arquivos e agora vamos fazer o commit, teste passando. Definir, tem um errinho aqui. Definir primeiro jogador de novo. Ok. Beleza, pessoal. Vamos encerrar esse vídeo por agora. E no próximo vídeo a gente continua para o próximo teste. Até mais.